Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos ouvir o que é que nos tem a falar no dia de hoje, a palavra santa, justa, incontestável, que mesmo quem não crê em Deus reconhece a força da autoridade e a supremacia de Jesus Cristo, ou publicamente ou no seu interior, pois não tem como contestar a verdadeira forma de se viver na terra e em sociedade, que foi o exemplo que Jesus nos deu. Vamos ouvir o que é que nos diz segundo São João, o Evangelho de hoje. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem, perguntaram a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que antes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhes disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Pedro a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e os outros te cingirás e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando como que a morte, Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Essa palavra de Evangelho, Jesus chama a todos que conseguem compreender a sua mensagem. E por que será que perguntar 3 vezes? Ao meu ponto de vista, Jesus queria ali fixar em Pedro o compromisso de cuidar daqueles que Jesus veio para apresentar a palavra e a interpretação de como utilizar os desígnios de Deus, que eu considero ser a verdadeira justiça universal. O verdadeiro código universal não deve ser a Constituição de nenhum país, mas deve ser os valores estabelecidos para a ordem comum entre todos, que Deus assim nos deixou. Que, por sua vez, uma Constituição séria segue esse ordenamento também. Por exemplo, não desejar o que não é seu. Não é só a mulher do próximo, é o que não é seu também. Ou seja, eu vou ter aquilo que eu trabalhei para ter. Não agir com corrupção, não aceitar vantagens indevidas. Jesus nos ensina a fazer isso. Inclusive ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus nos diz que devemos amar ao próximo como a si mesmo, são valores de solidariedade, de ajuda mútua, de direitos humanos. Quando ele diz para que nós não nos permitamos sentir raiva nem ódio, nem guardá-los no coração, mas mesmo que alguém nos bata a face, talvez esse seja o princípio, o fundamento que falte ser compreendido pelos direitos em geral e aplicado na justiça. Jesus diz: quando alguém te bater a face, dá-lhe a outra face, mas não reage. Talvez a compreensão que o direito e a justiça não conseguiu decifrar ainda foi de que a maldade que é feita por alguém
está baseada não só em si própria, não só no humano próprio, mas na energia negativa que está ali também a influenciar espiritualmente para que haja aquele confronto. E se nós, ao sermos atacados, confrontarmos de volta, vai deixar de ser apenas um dominado pelo mal que está nos atacando e passará a ser dois, e as consequências são quase imprevisíveis. O que é que Jesus nos diz? Se afaste, principalmente se você não tiver culpa nenhuma, se afaste e coloque na mão de Deus, ou seja, não se permita influenciar-se por aqueles que estão lhe atacando, para que você não entre no campo do mal e não gere culpa para o seu lado e, consequentemente, o pecado. E a consequência do pecado é o quê? É a punição, seja física ou espiritual, é a morte. Se for chegando ao seu limite, que não seja mais sustentável a vida na terra. Por isso que os bandidos, os assassinos morrem mais cedo. Chega a um ponto que eles interferem tanto no livre-arbítrio do próximo, que a natureza diz, olha, as oportunidades que você tinha de evolução e de mudança aqui se acabaram. Aí, de alguma forma, essa pessoa é morta, é retirada do meio, para não prejudicar ainda mais o livre-arbítrio do próximo. Ou seja, respeitar o livre-arbítrio do próximo é importante para Deus, pois nem Ele interfere em nosso livre-arbítrio, de forma que deixa nós experimentarmos caminhos que a gente queira, e Deus sempre na confiança de que nós podemos errar muito, mas que uma hora vamos voltar para Ele, para o caminho certo, e vamos aprender com os erros. Por aí segue, se formos conversar sobre tudo isso, é muito assunto. Para finalizar, aí Jesus diz a Pedro, apacenta o meu povo, Pedro. Não é? Continua o que eu deixei aqui. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos conduza sempre nos caminhos retos. E o convite que fica é para que por nós mesmos possamos fazer a leitura também, buscar novos entendimentos, compreender melhor Jesus. Não ficarmos apenas nos que nos é dito, mas, pelo contrário, questionar o que nos é dito e pesquisar para mais ainda compreender, pedindo sempre sabedoria divina para que essas ideias sejam bem sistematizadas no nosso entendimento, de forma justa, honesta e verdadeira. Um bom dia a todos. Ficamos em paz.